Iniciar falando, claro, sobre a questão do coronavírus, de leitos aqui em Rondônia. A ocupação de leitos de UTI passa de 90% em diversos estados brasileiros. Aqui no estado de Rondônia, a situação é gravíssima. Não há mais leitos e cerca de 66 pacientes com coronavírus aguardam por uma vaga em uma UTI na rede pública estadual. Em todo o Brasil, o número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus já passou dos 10 milhões. Mais de 250 mil perderam a vida. De norte a sul do país, a preocupação é com um iminente colapso no sistema de saúde. Nós estamos passando por uma situação de emergência, em saúde pública, de catástrofe. A falta de leitos de UTI é o que mais preocupa. Na região norte, a pior situação é no Acre, seguido por Rondônia. Os dois estados já estão com quase 100% de ocupação. E o número de contaminações e óbitos segue em alta. Você imagina você com seu pai ruim, sem respirar, procurando uma UPA e fala que não tem leito. O secretário de Saúde fez um desabafo sobre o caos no estado. Você que está fazendo festinha, você que não está usando máscara, reuniãozinha e bebedeira, esse recado é para você. Nós não temos leito de UTI para sua mãe. Não tem leito de UTI para o seu pai. Neste fim de semana, o secretário falou sobre a situação. O vídeo ele traduz a realidade do que nós estamos vivendo. Nada mais, nada menos. E o objetivo principal, primeiro, mostrar o descontentamento que a gente tem com as pessoas que realmente não se previnem. Não adianta apenas o governo fazer a parte dele, os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde fazerem a parte deles, se cada um de nós, como cidadão, não fizer a sua parte, como deve ser feita, usando máscaras, evitando as aglomerações, higienizando bem as mãos com álcool em gel. No Amazonas, depois da crise da falta de oxigênio, os índices ainda são elevados. No Nordeste, a situação mais difícil é no Ceará. Rio Grande do Norte e Pernambuco também estão com cerca de 90% de lotação nas UTIs. Alerta vermelho na região Centro-Oeste. Goiás e Distrito Federal estão com mais de 90%. O pior cenário é no sul do país. No Rio Grande do Sul, a lotação das UTIs já chega a quase 100%. O clima é tenso. Essa cena foi registrada quando um pronto-socorro atendia 4 vezes mais pacientes do que a capacidade máxima. Não toque em mim, não toque em mim, não toque em mim. No Paraná e Santa Catarina, a lotação nas UTIs também está acima dos 90%. No Sudeste, os índices estão um pouco mais baixos. Ficaram em torno de 70% em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. O que não significa que a transmissão do coronavírus entre a população esteja sob controle. Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com maior número de mortes. São também as áreas mais populosas do país. Em São Paulo, a média de novas internações em UTIs é de 100 por dia. E o número de pacientes nos hospitais já é o maior desde o início da pandemia. Alguns, inclusive, estão sem vagas. E a preocupação ainda maior porque já não há mais recurso para a expansão do atendimento na rede pública. No interior do estado, cidades como Campinas e Catanduva atingiram 100% da ocupação de leitos de UTI. Não adianta só você aumentar o número de leitos. Cadê os profissionais para trabalhar nesses leitos? Todos já estão ocupados, todos já estão alocados. Cadê medicação para esses pacientes? Cadê os outros insumos para esses pacientes? Então, esse aumento já chegou no seu teto. Bem, esse entrevistado aí, acho que é médico, especialista, ele falou aqui agora no final da matéria o que eu venho falando o tempo todo. Você criar mais leitos de UTI, claro que é importante, claro que, mas é enxugar gelo. Enxugar gelo. Primeiro, que o problema que ele já levantou, falta médicos, falta equipamentos, falta as EPIs. E isso é no Brasil inteiro. Mas, por exemplo, agora a Energisa está proporcionando a liberação de mais 22 leitos de UTI aqui para Porto Velho. Uma maravilha, extraordinário isso.
Primeiro tem que ver se vai ter médico para tudo isso. Isso é a primeira pergunta que se faz, né? Isso não tira o mérito e o peso positivo da ação da Energisa. Não tira. Estão fazendo a parte deles. Está aqui, ó, 22 leitos. Só que vai ter gente para cuidar desses 22 leitos? Essa é a pergunta. Vai ter profissional para isso? Essa é a pergunta, né? Só que o mais importante de tudo, como eu disse, enxugar gelo, porque a Meire acabou de dizer, tem 66 pessoas na fila aguardando UTI. A hora que liberar os 22 leitos, em 1 minuto eles estarão lotados. E vai ter gente ainda na fila de espera. E se isso demorar 5, 10, 15 dias para acontecer, não vai ter mais 66 na fila de espera. Do jeito que vai ter 106. Ou 116. Ou 166. Porque a coisa é num crescente. Então, tudo isso é extremamente preocupante para todos nós. Por exemplo, a Carol Cordeiro, que nos assiste lá em Ji-Paraná, ela e a dona Ana, que é sua vovó, que é fã aqui da gente, a Carol está dizendo o seguinte: lá em Ji-Paraná tem acontecido muitas festas às escondidas. Quer dizer, a gente sabe disso, mas é mais uma constatação de uma telespectadora, de uma cidadã que está preocupada com a situação, dizendo, olha, aqui na minha cidade, a gente está registrando, sabe que estão acontecendo muitas festas às escondidas. Quer dizer, isso é uma tragédia. Isso é uma ação criminosa dessas pessoas. Porque a aglomeração é tudo que o vírus quer. Que as pessoas sejam próximas umas às outras. Isso faz com que o vírus ele se multiplique rapidamente, instantaneamente.